Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre trombofilia na gestação. Primeiro, eu quero pedir para vocês curtir o nosso canal Gestação de Alto Risco, doutora Ana Carolina Mazalhanes, que é um canal que é voltado tanto para o público acadêmico quanto para as pacientes, né? Hoje nossa aula vai ser com o tema trombofilia e gestação, então curtam aí a aula, deem ideias de mais temas que nós estaremos à disposição. Bom, o que é trombofilia? Trombofilia é toda alteração que pode ser herdada ou adquirida no sistema hemostático de uma mulher que predispõe a eventos trombóticos. E esse tromboembolismo, ele pode ser venoso ou arterial, e também pode levar à morbidade obstétrica, que são perdas fetais, uma placentação deficiente, abortos recorrentes. O tromboembolismo, para que ele aconteça, depende de diversos fatores, são multifatorial. E um deles a gente precisa ter uma tríade, que é o quê? Uma lesão endotelial seguida de estase venosa e de hipercoagulabilidade. A gestação por si só de uma mulher saudável já é um período que tem uma série de alterações na hemostasia que preparam aquela mulher para o parto, que já é um período de trombofilia provisória, trombofilia transitória, porque aquela mulher, quando está grávida e no pós-parto principalmente, a gente tem seu sistema potencializado e ela tem uma hipercoagulabilidade. Agora, pensa essa mulher que está gestante e tem algum fator hereditário ou adquirido que predispõe a eventos trombóticos. Então, toda aquela mulher que tem alguma trombofilia, seja adquirida ou hereditária, ela tem chance entre 0,6 a 1,7 por 1.000 mulheres de ter eventos trombóticos durante a gestação. Bom, o sistema da hemostasia, pessoal, ele é bem complexo. Ele é dependente de um constante equilíbrio entre agentes pró-coagulantes, anticoagulantes e agentes fibrinolíticos. Na gestação, como eu disse para vocês, a gente tem um desequilíbrio desse processo. Esse desequilíbrio, ele é fisiológico. Por quê? Porque ele visa preparar aquela mulher lá para o parto, que vai ser um momento que ela vai ter um aumento de sangramento. Então, a gente tem uma série de alterações que levam à hipercoagulabilidade. A gente tem diminuição de atividades da proteína C em função da proteína S. A gente tem aumento do fibrinogênio e do dedímero. Todas essas alterações vão contribuir para que essa mulher coagule mais durante o período gestacional e principalmente durante o período puerperal. Bom, então, a gestação por si só de uma mulher saudável já é um período que a gente tem todo esse sistema hiperativado e a gente tem uma chance maior de ter eventos trombóticos. Uma gestação de uma mulher saudável, a gente tem de 5 a 10 vezes mais chance de ter evento trombótico. E durante o puerpério, em torno de 15 vezes. Como eu disse para vocês, os eventos trombóticos, eles podem acontecer por fatores pessoais e também podem ser potencializados por fatores de risco, como, por exemplo, imobilização prolongada, aquela mulher, ela faz uma cirurgia, por exemplo, uma fratura de ossos longos, fica imobilizada muito tempo, maior chance de evento trombótico, obesidade, hospitalização, viagens longas, câncer, pacientes que tiveram um histórico de tromboembolismo prévio, tudo isso aumenta a chance de um evento trombótico. E quando essa mulher é portadora de alguma trombofilia, seja ela hereditária ou adquirida, a gente vai ver que entre elas existem as trombofilias que geram maior risco de eventos trombóticos, a gente sim tem uma maior chance de ter eventos trombóticos venosos. E a gente tem que ter um cuidado maior, a gente tem que identificar essas mulheres para que a gente possa fazer o tratamento adequado, para que a gente evite tanto tromboembolismo venoso e arterial, quanto morbidade obstétrica aumentada durante o ciclo gravídico puerperal nessas mulheres. Além da trombose arterial e venosa, nós podemos ter complicações obstétricas. Por quê? Esses anticorpos, esse sistema da coagulação exacerbado, eu posso ter o quê? Uma série de alterações ali na placenta. Então, eu tenho uma placentação inadequada, eu vou ter lesões trombóticas, eu vou ter consumo de complemento, eu vou ter uma série de lesão endotelial ali naquela placenta que pode predispor essa gestante a uma perda fetal tardia, a eventos relacionados a uma insuficiência placentária, como pré-eclâmpsia grave, restrição de crescimento e até o descolamento prematuro de placenta. E lá na fase inicial,
pode predispor a essa mulher a ter mais abortos de repetição. Então, as trombofilias é um assunto essencial para a obstetrícia. Nós precisamos saber quais mulheres devem ser triadas e quais mulheres devem ser tratadas, evitando consequências para esse binômio. Bom, nós vamos começar aí pelas trombofilias hereditárias, ou seja, aquelas que nós herdamos. E aqui eu dividi como trombofilias de alto risco, ou seja, aquelas que geram um risco maior trombótico, e trombofilias de baixo risco. As trombofilias de alto risco, pessoal, são a deficiência de antitrombina, o fator 5 de Leiden em homozigose, a mutação da protrombina homozigota, ou a combinação, por exemplo, do fator 5 de Leiden com mutação de protrombina, ambos em heterozigose. Tudo isso é considerado trombofilia de alto risco. E qual dessas é mais trombogênica? Tem o maior risco da portadora desencadear um evento trombótico? A deficiência de antitrombina 3, tá? E qual dessas trombofilias hereditárias que são de baixo risco? O fator 5 de Leiden em heterozigose, ou a mutação de protrombina em heterozigose, ou a deficiência de proteína C e de proteínas S. Vocês vão ver que existe uma série de listas que às vezes a gente vai ler, com mutação da fosfatidilcisterina, com mutação de metileno tetrahidrofolato redutase, que a gente tem suporte em guidelines de ser solicitado pela Sociedade de Medicina Reprodutiva, são esses que eu citei aqui para vocês. Esses a gente não pede de rotina, porque ele não muda, move mortalidade. A mutação da metileno tetrahidrofolato redutase, que é a enzima que participa ali da cadeia da metabolização do ácido fólico, ela é muito pedida e é muito difundida. Só que quando essa mulher, em torno de 40% a 50% da população feminina tem essa mutação. Então, se eu rastreio essa mutação, obrigatoriamente eu tenho que dosar a homocisteína, porque é esse fator aumentado que vai me desencadear um maior risco trombótico, que a gente vai falar daqui a pouco, que o tratamento não é anticoagulante, e sim reposição de metilfolato. E uma dica que eu quero dar para vocês, a gente nunca deve dosar em fase aguda de tromboembolismo, nem a antitrombina, nem a proteína C e nem a proteína S. Por quê? Esses fatores, eles ficam depletados durante um período que a gente tem de trombose ou de anticoagulação. Por exemplo, a mulher, ela teve um evento trombótico agora, e aí ela vem o ginecologista preocupada por causa do futuro obstétrico dela, até se eu posso ou não continuar usando contraceptivo. Então, assim, você vai fazer todas as orientações para essa mulher, mas você não vai dosar nesse momento. Você vai esperar esse evento agudo passar e pelo menos 4 semanas da suspensão da anticoagulação para que você possa fazer toda a investigação dessa mulher. Bom, por que a gente investiga a trombofilia hereditária e a gente está falando muito desse tema? Porque a mulher que é portadora, ela tem um risco maior de evento tromboembólico. Então, para vocês verem, por exemplo, eu disse lá atrás que a deficiência de antitrombina é o mais trombogênico deles. Para vocês terem ideia, o risco de ter uma trombose, por exemplo, venosa com deficiência de antitrombina é de 1,9 a 2,6, ou seja, aquelas mulheres que são portadoras dessa deficiência, elas têm quase 3 vezes mais, comparada à população que não tem, risco de ter tromboembolismo venoso. E atenção que as trombofilias hereditárias, pessoal, elas estão relacionadas principalmente a tromboembolismo venoso e não arterial. Os mais relacionados a tromboembolismo arterial é o fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina. Os demais da trombofilia hereditária estão diretamente relacionados a tromboembolismo venoso, tá bom? E o risco obstétrico, que é aquilo que é muito importante para nós. As pacientes que são portadoras de trombofilia hereditária, elas têm sim quase 4 vezes mais chance de ter complicações obstétricas durante o seu ciclo gravídico corporal do que as pacientes que não têm. Então, é um tema importante, eu preciso investigar as pacientes que têm indicação e eu preciso realizar o tratamento quando indicado. Bom, a gente falou aí um pouco das trombofilias hereditárias e agora nós vamos falar da trombofilia adquirida, que para a obstetrícia é um dos temas principais e é uma das mais importantes, que é a síndrome antifosfolípide. O que é a SAF? SAF, pessoal, ela é uma condição que a mulher tem que predispõe ela a ter eventos trombóticos. Então, ela é o quê? Ela é uma alteração que é protrombótica e inflamatória, que vai caracterizar essa mulher e predispô-la a ter mais eventos trombóticos e complicações obstétricas, né?
e é caracterizada por quê? Por ter antifosfolípides aumentados, como, por exemplo, anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína 1. E atenção que essa mulher pode ter fenótipos diferentes de excreção de SAF, dependendo se ela tem só um antifosfolípide positivo ou se ela tem todos os antifosfolípides positivos, se eles estão em baixo valor ou se ela é moderada e alto reator. Tudo isso diferencia essa mulher no fenótipo de complicações de SAF que essa mulher pode ter, tá? Então, toda mulher que é portadora de SAF, ela tem risco de ter tromboembolismo na gestação e no puerpério de 5 a 12% maior do que aquela paciente saudável. E uma dúvida muito comum é como que eu faço o diagnóstico de SAF, pessoal? Então, eu preciso de ter pelo menos um critério clínico e um critério laboratorial. Qual critério clínico eu vou avaliar? Ou essa paciente tem morbidade obstétrica ou ela tem algum evento de trombose vascular que vai me fazer suspeitar que essa paciente possa ter SAF. Qual critério clínico de morbidade obstétrica que eu tenho que me atentar e que eu tenho que automaticamente na prática clínica investigar SAF para essa mulher? Se ela tem, pessoal, um ou mais óbitos de fetos que são morfologicamente normais, ou seja, não está relacionado com a cromossomiopatia e nem com malformações maiores, com mais de 10 semanas. Obrigatoriamente eu tenho que investigar SAF. Ou se essa mulher tem 3 ou mais abortos espontâneos e consecutivos com menos de 10 semanas. Ou se essa mulher tem um ou mais partos com menos de 34 semanas, devido a alguma insuficiência placentária, como pré-eclâmpsia grave, ou essa mulher teve uma restrição de crescimento com oligoâmio, que teve uma indicação de parto. Então, todos esses eventos, eles são critérios de morbidade obstétrica que me fazem ter que solicitar a rotina de SAF. Ou se essa mulher tem aí diagnosticado em exame de imagem algum evento trombótico, ela teve trombose de membro inferior, ela teve um TEP passado, então ela chega para você aí na consulta pré-concepcional, que é o ideal para essas mulheres, a gente vai sim rastrear. O que a gente vai pedir de laboratório? A gente vai pedir anticardiolipina, IgG e IgM, anticoagulante lúpico e anti-beta-2-glicoproteína 1, IgG e IgM. Nós vamos pedir esses 3. O que é considerado alterado, pessoal? A anticardiolipina IgG e IgM, você vai ver que ela vai vir em titulação. Ou a gente considera títulos importantes, né, como moderado ou forte reator, acima de um IgM maior que 40 ou acima do percentil 99. E o anticoagulante lúpico, ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo. A anti-beta-2-glicoproteína 1, da mesma forma. IgG ou IgM acima do P99. E atenção, uma dosagem só desses antifosfolípides, elas não me dão um diagnóstico de SAF. Eu tenho que fazer pelo menos 2 dosagens em um intervalo de 2 semanas para que a gente confirme esse diagnóstico. Então, resumindo, eu tenho uma paciente que me chegou ali no consultório, ela tem uma história obstétrica ruim, ela teve uma perda fetal tardia ali com 34 semanas, era um bebê restrito, e ela está super angustiada, e ela te questiona se você deve solicitar os exames de trombofilia. Sim, você deve solicitar, principalmente a investigação de SAF. Mas com essa única dosagem, eu não posso dar um diagnóstico para essa mulher de SAF. Eu tenho que fazer uma segunda dosagem com um intervalo de 12 semanas para que a gente verifique se esses anticorpos ficarão persistentes. Bom, a SAF, pessoal, ela está diretamente relacionada a muitas complicações obstétricas. Eu posso ter lesões vasculares em diversos órgãos do nosso corpo. Então, eu posso ter AVC, eu posso ter embolia pulmonar, eu posso ter diversos trombos arteriais e venosos, mas principalmente relacionados a lesões placentárias, a uma insuficiência placentária, a uma lesão vascular, a uma obstrução dos vasos placentários, que vão me levar, por exemplo, a perdas obstétricas tardias, a descolamento prematuro de placenta, a uma placenta insuficiente que evolui ali com restrição de crescimento, com oligodrâmio, ou naquela mulher com abortos de repetição. Então, a SAF ela é muito importante. E lembra que eu falei para vocês que a gente pode ter o perfil de alto risco e o perfil de baixo risco? O que é isso? Perfil de baixo risco é aquela paciente que ela teve anticorpo positivo, mas ele foi transitório. O perfil de alto risco é aquela paciente que tem os anticorpos
moderado ou forte reator e que foram persistentes. E qual é aquela paciente do espectro que a gente diz que a gente tem o maior temor e que a gente tem que ter muito cuidado? É a paciente que é o triplo reator. É aquela paciente comparada a todas as SAFs que ela tem um risco de complicações obstétricas maiores. Bom, se eu tenho, doutora, um diagnóstico ou de trombofilia hereditária ou de trombofilia adquirida, e algumas mulheres acabam tendo as duas, o que eu tenho que fazer? Nem todas as mulheres serão anticoaguladas, algumas a gente vai só fazer supervisão clínica, mas naquelas que anticoagularam durante a gestação, agora eu vou trazer quais são as indicações, é muito importante a gente saber o que a gente vai usar de anticoagulante. Porque sempre que a gente vai usar uma medicação na gestação, a gente tem que avaliar a segurança e se passa a barreira transplacentária. Então, as medicações que hoje nós temos segurança são quais? A que a gente mais usa é a enoxaparina de baixo peso molecular, né? A gente vai fazer reajuste por peso, né? De acordo com a tabela aqui. Se eu tenho uma paciente menor que 50 quilos, é 20 miligramas por dia. Isso aqui que eu estou dizendo e que eu estou trazendo essa tabela para vocês, pessoal, é dose profilática, tá? E não dose terapêutica. Eu tenho a opção da dalteparina, eu tenho a opção da heparina não fracionada, só que qual que é a grande diferença? A enoxaparina, a gente tem uma liberalidade de posologia, menos aplicações, né? Então, ela é um pouco mais fácil de utilização e mais preferida na prática clínica e não ultrapassa a barreira placentária. Ah, doutora, mas eu não posso utilizar esses novos anticoagulantes, via oral é muito melhor do que fazer picadas. Bom, pessoal, a varfarina, que é uma medicação que a gente só usa em um único caso, que é quando a paciente tem válvula metcálica. Por que a gente não usa a varfarina de forma indiscriminada? Primeiro, porque no primeiro trimestre ela pode provocar uma malformação fetal, ela passa a barreira placentária e ela anticoagula o feto. Então, eu não uso de rotina a varfarina nem na gestação. Tá bom? Os outros, os novos, a Xarelto, né? Todas da Bigratana, tem vários nomes. Eu uso ou não uso durante a gestação? Não, porque passa a barreira placentária e a gente não tem segurança. E no puerpério não tem segurança também em uso. Então, na gestação, o que eu tenho de opção? Enoxaparina, dalteparina ou heparina não fracionada. No puerpério, o que eu tenho de opção? Se eu fizer questão de usar uma medicação que seja bioral, você pode até usar a varfarina, mas se você tem que fazer uso da enoxa com a varfarina até atingir o alvo de INR. Por isso que muitas vezes a gente acaba usando a enoxaparina por ser mais fácil para essa gestante, que não tem muito tempo de ficar indo em pronto atendimento para ficar dosando INR. Lembrando que se eu estou anticoagulando essa gestante profilático, dose profilática, eu não preciso fazer controle de coagulação. Porém, se a gente estiver fazendo dose terapêutica, por exemplo, qual que é a dose terapêutica da enoxaparina? É 1 miligrama por quilo de 12 em 12 ou 2 miligramas por quilo dia. Se for terapêutica de enoxaparina ou da dalteparina, eu preciso fazer o controle para ver se essa paciente está fazendo anticoagulação de forma adequada. E aí eu doso o anti-10A, ele tem que estar entre 0,6 e 1. Por que isso é importante? Esse é um fator que vai me dizer se essa paciente está sendo anticoagulada de forma adequada ou se eu tenho que fazer reajuste de dose. Se ela estiver usando enoxaparina não fracionada, eu vou dosar o TTPA e ele tem que estar entre 1,5 e 2,5. Tá bom, pessoal? Então, essas informações são importantes. Fotografem a tabela, é bem importante a gente saber e que as doses são corrigidas pelo peso, porque às vezes a gente vê muito ali paciente de 130 quilos usando 40 miligramas de enoxa como profilático. Não está fazendo profilaxia, é uma subdose. Então, isso tem que estar atento. Bom, pessoal, então aqui eu dividi, por isso que eu trouxe aquela classificação, tratamento de trombofilia hereditária de alto risco, baixo risco e adquirida separada, para que a gente possa diferenciar o tratamento e facilitar para vocês. Se eu tenho uma trombofilia hereditária de alto risco, ou eu tenho uma mutação de fator 5 de Leiden, ou protrombina em homozigose, ou tenho deficiência de antitrombina, ou a associação dessas trombofilias hereditárias, eu sempre tenho que fazer uma pergunta antes de prescrever medicação para essas pacientes. Você teve ou não trombose prévia? Se eu não tenho histórico familiar de trombose nem pessoal e não tenho morbidade obstétrica, eu vou fazer o quê? Uma anticoagulação profilática na gestação e durante o puerpério. E uma coisa que eu quero que vocês saiam sabendo dessa aula. Eu anticoagulei a gestante na gestação, eu vou anticoagular no puerpério. O que vai mudar é o tempo que eu vou continuar anticoagulando ela no puerpério, tá?
Eu tenho uma paciente que não teve trombose prévia, mas ela tem história familiar positiva, a mãe teve trombose, ou ela teve morbidade, ela teve aborto de repetição. Como que eu vou fazer? Eu vou anticoagular essa paciente profilática ou até em dose intermediária durante a gestação e durante o puerpério também eu vou anticoagular. Se eu optar por usar uma dose intermediária, por exemplo, a enoxaparina, é 1 miligrama por quilo. Ou, por exemplo, se eu tenho uma gestante aí de 70, 80 quilos, ela vai ser uma dose intermediária, seria de 80 miligramas de enoxaparina, tá? E se essa gestante, pessoal, tem trombofilia de alto risco hereditária e tem TEV prévio, eu vou anticoagular terapêutico durante a gestação e vou também anticoagular durante o puerpério. Tá bom? Aqui tá terapêutico ou intermediária, porque às vezes aquela paciente ela teve um TEV prévio há muito tempo, e aí questionar, eu não quero usar a dose plena, mas sempre compartilhe com o hemato e com o vascular a escolha dessa dose. Mas em alguns casos a gente pode até discutir fazer o tratamento com dose intermediária, mas em geral os protocolos, né? A gente tem protocolo SEST, a COG, indicam uma anticoagulação terapêutica para essas pacientes com histórico de TEV prévia, tá bom? E se eu tenho trombofilia de baixo risco, que é a mutação fator 5 de Leiden ou protrombina em heterozigose, deficiência de proteína C ou de proteína S. Se essa paciente não teve tromboembolismo prévio e nem tem histórico familiar de tromboembolismo, a gente só vai fazer vigilância clínica na gestação e no puerpério. Essa é a paciente que nem deveria ter dosado, né? Aquela paciente que a gente diz, pediu o exame demais e criou-se um problema. Porque vocês vão ver que tem indicação de solicitar essas trombofilias, tá bom? Se ela não teve evento trombótico prévio, mas ela tem histórico familiar, ela tem uma mãe, tem uma irmã, tem um pai que teve trombose, eu vou fazer vigilância clínica durante a gestação, mas eu vou fazer anticoagulação profilática no puerpério. Se essa paciente tem trombofilia hereditária de baixo risco, mas ela teve tromboembolismo prévio ou alguma borborletalidade obstétrica, eu vou anticoagular profilático na gestação e também no puerpério. Lembrando que se for de alto risco e tiver qualquer evento de TEV ou mortalidade, a anticoagulação na gestação, ela é plena ou intermediária. Se for de baixo risco, aí a gente pode fazer uma anticoagulação profilática na gestação e no puerpério. Quando eu digo profilática, é dose profilática, tá? Corrigida para o peso. E o tratamento da SAF, pessoal? O tratamento da SAF, como ela é uma patologia, né, que ela é inflamatória e trombótica, os estudos têm mostrado, né, os guidelines, os trials, eles têm mostrado que as pacientes que usam o antiagregante, que é o AS em baixa dose, junto com o anticoagulante, a gente tem mais sucesso, menos complicações obstétricas do que as pacientes que não usam. Então, as pacientes que são SAF, pessoal, que têm anticorpo antifosfolípide moderado ou forte reator, acima do P99, que elas fecham critério, que ela tem critério clínico e laboratorial, a gente vai usar o quê? A gente vai usar AS em baixa dosagem, na dose de 75 a 100 miligramas. No Brasil, a gente tem comprimido de 100 miligramas e vai usar também o anticoagulante, tá bom? Então, isso é bem importante, a gente classificar essa gestante e fazer o tratamento adequado. Agora, por exemplo, se eu tenho uma paciente, pessoal, em geral, se eu tenho só positividade persistente de antifosfolipide nessa paciente e ela tem história de perda no primeiro trimestre, eu posso usar o AS e a heparina de baixo peso de só profilática. Agora, se eu tenho história anterior, por exemplo, eu tenho uma gestante que teve uma perda ali em terceiro trimestre por insuficiência placentária, eu também vou usar AS com heparina profilática. Agora, se eu tenho uma paciente que é SAF e ela diz que teve um evento trombótico anterior, um tromboembolismo venoso ou arterial, aí eu vou usar AS e dose intermediária ou até plena de heparina de baixo peso. Como a SAF, pessoal, ela pode ter vários espectros e ela provoca muitas complicações obstétricas. Em geral, a gente usa para essas pacientes com histórico de trombose venosa arterial, a gente usa o AS, 100 miligramas, e usa uma dose plena, né? 1 miligrama por quilo de enoxaparina de 12 em 12 horas. E aí, aqui é a mensagem que eu quero deixar para vocês, pessoal. Se eu anticoagulei uma gestante durante a gestação, eu automaticamente vou anticoagular durante o puerpério. A diferença vai ser o tempo.
Se é aquela gestante que teve alguma comorbidade, que teve algum evento trombótico, eu vou anticoagular pelas 6 semanas no puerpério e depois eu me encaminho para o vascular, para o hemato decidir se eles vão continuar essa anticoagulação. Agora, se é aquela paciente que não tem histórico nenhum, que pode acontecer, né? Pediram aí um exame aleatório, ela não tem história de perda obstétrica, de tromboembolismo nem nela, nem na família, mas veio com antifosfolípide ali fraco, reator. E aí a gente fica na dúvida. Se você optou, compartilhou responsabilidade e optou por anticoagular na gestação, anticoagula no puerpério pelo menos 15 dias, que é o período mais trombótico, e encaminha ela para o vascular para que tomem essa decisão conjunta. Mas a mensagem, anticoagulei na gestação, vou anticoagular no puerpério, tá? Mensagem para vocês, pessoal. Toda mulher que vocês atenderem em situação de gestação, ou mulheres que estão ali fazendo a consulta pré-concepcional, preparando para engravidar, que tem histórico de ter tido evento trombótico. Por exemplo, eu comecei a tomar um anticoncepcional e tive trombose, ou eu fiquei grávida e eu tive trombose na gestação anterior, automaticamente essa mulher já tem indicação de fazer profilaxia e anticoagulação na gestação. A investigação você vai ter que fazer, mas você vai ter que fazer anticoagulação. A dose você pode compartilhar com o hemato vascular, de acordo com o sítio trombótico que essa gestante teve, o tempo de trombose que ela teve, mas tem que se fazer anticoagulação. Detalhe, anticoagulação não é só tomar anticoagulante, tá? Seja injeção, seja via oral. A gente também tem mecanismos, por exemplo, com o uso de meia elástica de média compressão, né? Deambulação, por exemplo, num pós-parto, uma deambulação precoce, se eu tiver condições de fazer o uso da perneira pneumática durante o parto e no pós-parto, todos esses são mecanismos de tromboprofilaxia, tá bom? E aquela paciente, pessoal, que ela veio ali, tem a metileno tetrahidrofolato redutase positiva, dosei a homocisteína, o que é nível normal? Até 12 milimolos. Quando eu tenho um número muito aumentado, quando eu tenho índices muito aumentados de homocisteína, eu tenho que... essa paciente ela vai ter um maior risco de ter efeito aterosclerótico e aterotrombótico. Então, eu vou ter que fazer um tratamento. Né? Como a homocisteína é um elemento da cadeia da metabolização do ácido fólico, o tratamento é repor ácido fólico, vitamina B6 e vitamina B12. Então, pessoal, ácido fólico ou metilfolato? Se a gente tem condições de fazer metilfolato, e ele é muito bom porque ele não depende da metabolização dessa enzima, né, da metileno tetrahidrofolato, a absorção é melhor. Então, se você tem condições, faça o uso do metilfolato. Se não, use o ácido fólico. A dose de reposição ela vai ser individual de acordo com cada paciente. Então, pessoal, o que eu quero deixar de mensagem, se eu dosei a bendita mutação da metileno tetrahidrofolato redutase, que não tem guideline que suporte a gente usar anticoagulante, a gente automaticamente tem que usar e tem que suplementar o metilfolato durante toda a gestação, e a gente tem que dosar uma homocisteína, porque a gente acaba pegando muita paciente em consultório que vem com dosagem, mutação de metileno tetrahidrofolato, mas não pediram a homocisteína. Se eu dosei a mutação, eu preciso dosar o metabólico. E quais são as recomendações para parto puerpério? Se eu tenho uma gestante que, por algum motivo, ela está sendo anticoagulada, por trombofilia hereditária ou adquirida, e a gente vai fazer o parto, se eu tomo uma dose profilática, pessoal, de anticoagulante, eu tenho que suspender por pelo menos 12 horas, para que eu não tenha risco e eu não comprometa a realização de bloqueios regionais, que a gente tem risco até de hematoma e de sangramento na medula. E se eu uso dose terapêutica, suspensão de pelo menos 24 horas, tá, pessoal? E uma grande dúvida é quando que eu vou reiniciar. Eu fiz o parto dessa gestante, foi tudo bem. Quando que eu reinicio? De 8 a 12 horas pós-parto, se essa mulher não estivesse sangrando ativamente e se o útero estiver contraído. E tomem muito cuidado, a gente vê muito um erro recorrente. Ah, essa mulher teve hemorragia pós-parto, eu não vou voltar a anticoagular ela. Cuidado, toda mulher que teve hemorragia pós-parto, ela tem toda aquela hipercoagulabilidade, ela tem o sistema dela super ativado, falando, como sistema de defesa, eu preciso coagular. Então, essa gestante, ali passado umas 12 horas daquele evento que ela teve de hemorragia, ela vai ter um risco de ter eventos trombóticos. Então, eu tenho que ter atenção e eu tenho que voltar.
Além da anticoagulação com medicação, a gente tem a opção das meias elásticas que deveriam ser utilizadas no intraparto até essa mulher ir de alta, a deambulação precoce, nos hospitais que têm disponibilidade, o uso da compressão pneumática intermitente, né? Tem locais que a gente consegue usar durante o parto até a alta hospitalar dessa paciente, mas se eu não tenho condições, gente, sempre meia elástica, que não é algo caro, e estimular a deambulação precoce. Independente se é parto normal ou parto cesárea, essa mulher ela não pode ficar deitada o tempo todo, senão isso predispõe, né, a essa mulher ter mais eventos trombóticos. Então, toda vez que eu anticoagulei na gestação, eu vou anticoagular no puerpério. Por que eu trouxe e frisei tanto isso na aula? Porque é fundamental. A gente vai ver muita gestante que deixou de ser anticoagulada no puerpério, que você fez tudo certo lá na gestação, mas que você desleixou ali no puerpério e ela vai anticoagulando no puerpério. É o período mais trombótico. É o período que a gente tem que ter mais livre. E se vai ser de 2 a 6 semanas, vai depender de qual a classificação dessa gestante. Sempre que tiverem dúvida, consultem o hemato, consultem o vascular e façam uma conduta multidisciplinar para essa paciente. 2 consensos que eu quero deixar aqui para vocês, que eles embasaram, além da COG, SESC, esse consenso sobre investigação de trombofilia em mulheres, feito pelo Einstein, é um consenso muito bom. Pela primeira vez, eles reuniram ginecologistas e obstetras, hemato e vasculares. E eles fizeram esse consenso quando a gente deve investigar e qual manejo que a gente deve ter. Excelente, indico para todo ginecologista e todo obstetra que faz alto risco. E esse posicionamento, né, o Position Statement de julho de 2021 da Febraso, sobre a síndrome antifosfolípide obstétrica, ela traz até uma nova modalidade aí, que é a SAF obstétrica catastrófica. Que é isso? É aquela mulher que ela vem com uma história para você, doutora, eu tenho SAF, ela já sabe, eu tenho várias perdas. Na gestação anterior, eu usei enoxaparina, em dose terapêutica, eu usei AS, eu fiz tudo, eu usei meia elástica, eu tive todos os cuidados, e infelizmente eu perdi um bebê com 28 semanas, restrito, tive pré-eclâmpsia grave. Essa paciente é o espectro de SAF catastrófica, que é aquela paciente, pessoal, que ela tem, qual que é a classificação dessa SAF obstétrica catastrófica? É aquela mulher que ela desenvolve pelo menos 3 eventos trombóticos em sítios diferentes na mesma semana, e isso pode acontecer. Essas pacientes com histórias assim, a gente sempre vai, além do que tem respaldo e evidência na literatura, que é o AS e o anticoagulante, a gente vai, hoje a literatura tem vários trials correndo aí, vários estudos que vão nos trazer resposta, que é associar, além do AS e do anticoagulante, a hidroxicloroquina, a prednisona, pelo menos no primeiro trimestre, e até o uso de imunoglobulina. Né? Como são entidades mais complexas, elas devem e exigem que esse tratamento, esse suporte seja multidisciplinar. Mas aí, o que eu quero deixar de mensagem para vocês hoje? Quando que eu devo fazer rastreio de trombofilia? O rastreio de trombofilia não é universal, ele não é para toda mulher, não é toda mulher que eu vou entrar com contraceptivo, não é toda mulher climatérica que eu estou pensando em usar terapia hormonal que eu vou fazer rastreio de trombofilia hereditária adquirida. Quem que eu devo fazer esse rastreio na vida prática, pessoal? Pacientes que têm história pessoal ou familiar de primeiro grau de ter tromboembolismo venoso ou pacientes que têm história de aborto recorrente. Pela literatura hoje, pela Sociedade de Medicina Reprodutiva Americana, 2 abortos consecutivos e espontâneos já é indicação da gente rastrear trombofilia. Então, pessoal, mulheres com TEV prévio ou história familiar positiva, eu sempre vou realizar a pesquisa de trombofilia antes do uso de hormônio. Então, ressalva para vocês, quero reiterar, a gente não recomenda screening universal para toda gestante no pré-natal. Isso não muda morbimortalidade. E nem para uso de contraceptivo ou de terapia hormonal na população em geral. A gente vai utilizar se essa mulher tiver histórico pessoal ou familiar de trombose ou se ela tiver histórico obstétrico. Hoje já é até questionado mulheres que tiveram placentação deficiente, pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia, perda intrauterina tardia, se essas DPP, se essas mulheres deveriam ser investigadas. É controverso, vocês vão ver que alguns guidelines indicam, outros não, mas se as mulheres têm histórico obstétrico ruim relacionado à placentação
inadequada, é sugerido, sim, você tem suporte na literatura de solicitar o rastreio de trombofilias, sim. Outra mensagem que eu quero deixar: não investigue trombofilia em vigência de trombose aguda. Eu tenho que esperar 4 semanas depois da suspensão do anticoagulante para fazer esse rastreio. Senão eu posso ter, por exemplo, depressão de antitrombina 3, depressão de proteína C, de proteína S, que vai me atrapalhar e vai me falsear o meu diagnóstico, tá? E se eu tenho uma mulher que chega para você e ela quer fazer contracepção, ela não está gestante, mas ela tem trombofilia. Eu posso sim, eu não vou poder utilizar nada à base de estrogênio, etilil, estradiol, valerato. É estrogênio natural, nada de estrogênio. Então, eu posso utilizar os progestagíneos, os dispositivos uterinos, que são o de cobre ou os medicados, tá? Essa mensagem também é importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí no canal. E se vocês tiverem sugestão de novos temas, nós estamos à disposição. Muito obrigada.